estudantes da segunda série. Mais uma semana se inicia e essa semana aí é a semana da nossa despedida, está acabando aí nossa educação financeira em conexão. São 2 momentos que eu estou passando de alegria por ter feito aí essa jornada, esse percurso tão longo com vocês, de alegria que eu fiz e de tristeza que eu estou me despedindo e a gente não sabe quando vai se ver de novo. Mas não podemos, né, deixar aí, vocês se liguem aí nos canais do Centro de Mídias para vocês me verem, provavelmente não mais com esse aprofundamento vai tomar rumo aí com outros professores daqui do Centro de Mídia, mas eu estarei por aqui aparecendo para vocês aí em algum momento. Eu queria agradecer sempre aí vocês conectados comigo nessa aula de Educação Financeira em Conexão e nós vamos voltar aí, né, nessa atividade de sistematização. Ela fala o que deu certo nesse percurso aí. E o que deu muito certo foi a atividade 3. E eu vou retomar essa atividade 3 porque ela foi muito bacana. Então, na atividade de hoje, a sistematização da atividade 5, nós vamos dar uma voltada no tempo aí. Como foi a atividade 3 aí na escola de vocês? O que vocês podem contar? Aqui no Centro de Mídias eu convidei 2 escolas, a Escola Margarida de Caçapava e a Escola Costa Manso, daqui da capital, para elas virem jogar comigo, fazer uma trilha financeira. E deu muito certo, muitas escolas aí participaram, mandaram e-mail, mandaram direct aí nas minhas redes sociais. Foi muito bacana e deu certo em várias escolas, os tabuleiros que eles fizeram e os tabuleiros daqui do Centro de Mídia também, que os próprios estudantes jogaram, foi bem bacana. Eu vou repassar a apresentação do jogo, as etapas de finalização, de como foi feito o jogo, para a gente poder retomar, porque isso deu muito certo aqui. Foi bem bacana, todos os estudantes amaram jogar e jogo é sempre uma metodologia boa. Eu vou pedir para o nosso diretor aí colocar na telinha. Então, aí o resumo. Eu sou a professora Ilana, nós estamos aí na última aula. O aprofundamento é matemática conectada, a UC é a educação financeira sustentável e o componente é a educação financeira em conexão. O nosso resumo aí para vocês não esquecerem, se quiser dar um print aí. Então, nós estamos na atividade 5, nós estamos terminando hoje, amanhã começa a semana 6. Então, hoje é a última aula, né? A última aula aí da atividade 5. Lembrando que todas as atividades aí tiveram 3 etapas: introdução, desenvolvimento e sistematização. E essa aí é a sistematização da atividade 5. Então, nas aulas anteriores, né, o que foi acontecendo? Ao selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos da matemática, os estudantes poderão desenvolver simultaneamente atitudes e comportamento para agir de forma proativa e empreendedora. Lembrando aí que nosso eixo estruturante é o empreendedorismo. Então, quando a gente fala aí das novas habilidades, aí do novo ensino médio, esse eixo estruturante aí da atividade 5 é o empreendedorismo. Então, vamos lá para a atividade 3. Como foi? Então, a gente vai fazer essa retomada. A retomada aí. Então, no material, ele pede para a gente indicar algo que deu certo. Deu certo aí durante esse percurso todo e uma coisa que deu muito certo foi a atividade 3, o jogo. O jogo teve estudante que chamou de trilha financeira. Trilha financeira. Jogo do orçamento. Vários nomes foram aparecendo para mim. E aí vocês também, na escola de vocês podem dar os nomes, como a gente já está terminando e vocês quiserem repetir aí alguma atividade, dá outro nome, pensa num nome bacana aí para o nosso jogo, como ele poderia ser chamado. Vou explicar o jogo para você que ainda não viu, e aí a gente pode dar até o nome aí no final de eu explicar tudo esse jogo aí. Então, a atividade 3 é o jogo não tem nome no material indicado, e aí o nome vocês, com a característica de vocês, coloquem aí no jogo. Lidar com as finanças, que envolve outras variáveis que precisam ser analisadas, tais como a necessidade de adquirir algo imediatamente em uma situação de emergência
Então, uma das cartas, né, como será que a gente lida quando há algo imprevisto, quando algum imprevisto acontece na nossa vida? Como que a gente lida com isso, financeiramente falando, né? Será que a gente tem aí uma poupancinha de reserva? Como será que a gente entra num financiamento, em algum empréstimo na hora que surge esse imprevisto? Como será que a gente trata isso? E aí no jogo, né, no decorrer das cartas e dessa trilha, a gente vai aprendendo a lidar e usar consciente aí esses valores. Então, a necessidade de adquirir algo imediatamente em uma situação de emergência é o item 1. O item 2, a condição de planejamento de uma compra. Então, a gente sempre precisa aí planejar, né? Então, se a gente usar aí esse verbo planejar... Deixa eu apagar aqui para não ficar muito... Então, se a gente usar aí, primeiro a gente faz um orçamento e depois a gente planeja, talvez fique mais fácil para nós na hora de usar o dinheiro com consciência. Então, pensando aí nesse verbo, né, planejar, sempre a gente precisa planejar. E aí a gente fala em planejar, é ter disciplina. Como que a gente vai usar esse dinheiro? O terceiro item, compreensão da sua própria situação financeira. A gente precisa entender, né, em que patamar a gente está, quem a gente é aí financeiramente falando. A gente é poupador, a gente é sonhador, a gente gosta de gastar além do necessário. Se a gente se coloca aí com perfil financeiramente falando, talvez a gente consiga lidar com isso. Ah, eu sou bem tio Patinhas, eu gosto de guardar bastante o dinheiro. Ou eu tenho culpa quando eu gasto, depois eu sinto um remorso. Será que é isso a nossa colocação aí com dinheiro? Como que a gente se sente? Se a gente nos conhecer, saber o nosso perfil, fica mais fácil a gente lidar com o dinheiro, a gente planejar e como que a gente vai consumir. Não pensando só em consumir, mas como que a gente vai utilizar esse recurso, né, financeiro, esse recurso monetário para adquirir as nossas coisas. Então, a compreensão da nossa própria situação financeira, se a gente aí, qual é o perfil mesmo. E o quarto item, então a gente tem o primeiro item, o segundo, o terceiro e o quarto item, a relação entre o que se recebe e o que se tem. Se a gente equilibrar aí a receita e a despesa, talvez a gente consiga aí ter uma consciência financeira equilibrada. Então a gente tem que ter aí, ó, a receita e a despesa em ordem aí, na mesma balança. Tudo que a gente recebe, a gente gasta, se a gente conseguir guardar ainda, se a gente receber mais e gastar menos é o ideal, mas geralmente a gente recebe e gasta quase na mesma proporção. Mas seria ideal a gente conseguir guardar mais e sempre mais aí do que a gente recebe. Tá aí, esse daí é retirado do nosso material de apoio ao planejamento e o aprofundamento. Então, na atividade 3, a gente descobriu aí como que a gente compreendeu, né, como que a gente lida com as finanças. Aí vocês farão algumas considerações em uma situação de jogo. A escolha da metodologia de aprendizagem baseada em jogos tem a intenção de obter maior envolvimento com as situações ligadas a finanças. É uma metodologia aí usada para a gente entender o nosso bolso mesmo, com o objetivo específico de compreender o planejamento do orçamento doméstico. Do orçamento doméstico ou pessoal. Então aí, ó, a escolha da metodologia de aprendizagem baseada em jogos tem a intenção de obter maior envolvimento em situações ligadas às finanças, com o objetivo específico de compreender o planejamento do orçamento doméstico ou pessoal. A aprendizagem baseada em jogos integra o ato de jogar aos objetos de conhecimento a serem aprofundados nessa atividade. Organize-se em grupos de 3 ou 4 estudantes. Aí, se você estiver sozinho, se você estiver na sua casa com seus irmãos, se dividam ou se jogam em dupla. Aqui nos estúdios do Centro de Mídia, quando eu elaborei essa atividade, eu não teria como trazer 4 ou 8 estudantes, né, para se dividir aí em 2 grupos de 4 estudantes. Então, eu pedi para a Suelen e para o Heitor, 2 estudantes, jogarem separado um contra o outro, e dá para jogar aí um contra o outro também
ficou bem bacana. A Olivia também e o Nicolas também, eles formaram uma dupla aí, um jogou contra o outro. As escolas aí, Margarida e Costa Manso, respectivamente. Então tá aí. Então vocês podem jogar aí, ó, sozinhos, um contra os outros colegas, ou de 3 a 4 pessoas também é bem bacana. Chama seus irmãos, chama seus vizinhos. Quais são as etapas de preparação aí desse jogo? 1. Cada estudante, em seu diário de bordo, cria o seu avatar. Seu avatar financeiro aí. Então vamos pensar aí num avatar financeiro. Isso significa criar um nome e uma imagem e determinar suas características financeiras. E é o que eu acabei de falar, né? Qual é o seu perfil? Ah, eu sou pão duro, eu sou poupador, eu sou gastador, eu adoro comprar, eu gosto de guardar dinheiro para comprar depois, gosto de comprar as novidades e as coisas que estão na moda, me sinto mal quando gasto meu dinheiro. Aí vem a culpa, né? Só gasto por necessidade e estou guardando dinheiro para comprar um produto que eu quero muito. Qual é aí a sua característica? Como seria o seu avatar? Um poupador, um pão duro, um gosto de guardar, um aí que se culpa porque gastou. O Heitor que esteve aqui com a gente, ele falou que adorava gastar, mas ele se culpava muito. Depois que ele consumia, depois que ele tinha as coisas, ele falava, ah, eu não devia ter gasto, eu devia ter guardado. Então, depois que gastou aí, fica mais complicado. Então, se você já conhece esse seu perfil, é mais fácil dar aí aquela arrumadinha. Então, aí, vocês escolheram um avatar, né? Então, vocês pensem aí num nome e numa característica. E a característica não é a característica física, a gente está falando de características financeiras. Aqui no Centro de Mídias, como eles fizeram? Eles pegaram uma garrafa PET e enrolaram com sulfite e escreveram no sulfite. Poupador, gastador, pão duro. Eu convido vocês lá no repositório, olhar lá como que eles jogaram, como que eles fizeram aí a atividade 3. E aí, cada um escolha algo que deseja comprar no valor máximo de R$1.000. Então, na primeira rodada, aí vocês vão pensar o que vocês querem comprar aí no valor de R$1.000. Uma bicicleta. Aqui no Centro de Mídia, eles quiseram comprar uma bicicleta, um tablet, algo que cobrisse aí esses R$1.000. E aí, depois que vocês vocês pensaram, né, então, o que comprar aí, o que adquirir, né? O que adquirir no valor de R$1.000 e com o resto do valor, aí a pessoa ia jogar, ia passar a trilha. Vamos para as próximas etapas. 2. Feitos os avatars, cada grupo de 3 a 4 ou individual, 1 a 1, criará uma trilha com 20 casas, com um tabuleiro. O tamanho de cada casa deve ser tal que possa conter pinos ou objetos para representar o movimento de cada avatar no grupo. Aqui no Centro de Mídia eu quis fazer um tabuleiro gigante para eles pisarem em cima. Então foi bem grande aí, então a gente fez uma trilha pensando aí nos estudantes que vieram aqui. Então nós fizemos 20 casinhas aí, de 1 a 20, até o 20 aqui, ó. Nós fizemos 20 casinhas aqui nos estúdios. E o outro, um anterior a esse daí da trilha que eles pisaram e fizeram no estúdio maior que a gente tem aqui, a gente fez com sulfite. Cada sulfite representava aí uma casinha aí, uma trilha, de 1 a 20. O tamanho de cada casa deve ser aí para conter os pinos. Como era um sulfite, dava para que ter a garrafa PET. E aqui, como era bem grande nesse caso aqui, ó, que foi no maior estúdio do Centro de Mídia, eles mesmos pisaram. E aqui, como foi um sulfite, a garrafa PET deu conta aí de ser o avatar deles. Providencie um conjunto de cartas para cada grupo. Para isso, você tem 2 opções e eu vou mostrar agora as opções das cartas. Opção 1, imprimir as cartas e plastificar para as turmas. E aí você pode usar aí com os outros colegas, você pode usar aí com seus vizinhos, pode usar sempre vai ter esse jogo de carta.
ou a gente vai expor esses conteúdos de 1 a 12 e providenciar uma forma para que os estudantes possam sortear os números de cada jogada aí. Então pode colocar também num cartaz. Nesse caso, providencie os números de 1 a 12 para o sorteio entre os grupos. Na opção 2, os estudantes retiram o número e lê o desafio que está no cartaz de acordo com o número sorteado. Ou a gente pode deixar um bolinho, então, de cartas, e aí vai tirando uma de cada vez, então a gente tira uma carta de cada vez, e aí para não repetir a gente coloca sempre, tirou uma e põe em último, ou a gente coloca num cartaz de 1 a 12 e quando for jogando o dado de 1 a 12, a gente vai lendo as cartas. É isso. A cada carta sorteada, o estudante, de acordo com seu avatar, deverá tomar uma decisão. A partir dessa decisão, o estudante deverá registrar suas despesas. Por exemplo, se cair uma carta e o avatar decidir pagar a conta, esse valor deverá ser descontado do seu saldo. Vamos observar as regras do jogo. Então, assim, se eu sou um poupador, eu não vou ficar gastando aí com um celular ou com tênis caro. Então, se a sua característica do seu avatar for essa, então você vai com certeza ser mais cauteloso. Agora, se você for um gastador, um que quer as coisas da moda, se aparecer assim, compra um celular, você vai comprar. A decisão sempre vai ser aí de comprar, se você for um gastador. Se você for mais conservador, né, mais pão duro, talvez você vai deixar passar aí algumas coisas e ficar com o dinheiro no bolso. Então vamos lá, as etapas de preparação. A primeira etapa, a carta ou o número de 1 a 12 devem ser embaralhados e colocadas em um monte com as faces do desafio voltadas para baixo. Ou em uma caixa aí com um envelope, que foi o que eu acabei de falar. A gente vai colocar as cartas aí de 1 a 12 e aí tirou a primeira, coloca uma embaixo da outra, que eu expliquei aí. Na segunda aí as etapas de preparação. Cada jogador inicia o jogo com R$1.000, lembrando que depende muito do que você obteve aí, qual o seu desejo. O que você desejou aí antes do jogo? O que desejou? E um pino, um objeto que represente a casa aí no início da trilha. Terceiro item aí, o estudante retira uma carta, um número de carta, analisa o texto da carta e toma a decisão, anunciando ao grupo se ele vai ou não avançar, e devolva a carta para o final do monte. Então, na carta, você pode avançar ou não a casa. Então, se você pagar com juros ou se você atrasar um boleto, você volta para trás. Se você pagar em dia, você anda 2 casas para frente. Todas essas indicações e essas instruções estão todas indicadas na cartinha. Eu tirei o print das cartas para ler com vocês agora, para vocês conseguirem visualizar o que eu estou falando. 4. Os jogadores sucessivamente seguem as regras do jogo. Então, tirou uma carta, aí você toma a decisão, aí vai o outro jogador, sucessivamente falando aí. O jogo finaliza quando um jogador chega à posição final da trilha. Então, aqui tem o início e aqui tem o final, passando por 20 casinhas. Aqui passando uma trilha de 1 a 20 ou de 2 a 19. E aí ele vai chegar aqui, quando ele terminar, ele ganhou. Só que um vai ganhar e o outro, os demais jogadores, pagarão uma multa de 20% aí sobre o valor, podendo ou não comprar o produto desejado inicialmente, dependendo do valor que obtiverem até o momento. 6. Cada jogador deverá registrar os valores que ganhar ou gastar, descontando ou somando do valor inicial. A primeira jogada e depois do valor obtido até o final de cada jogada. Lembrando aí que aqui no Centro de Mídias eu imprimi o dinheiro, mas aí na escola ou se vocês forem fazer, vocês podem fazer uma planilha aí com receita e despesa, lembrando que tem carta que você ganha e tem carta que você gasta, então despesa aqui, ó. Receita e despesa. Então, a gente pode fazer uma tabela ou a gente pode pegar o Excel e ir somando, né? Eu tinha 900,
Gastei 100, quanto eu fiquei? E assim indo, e até saber, aqui no centro de mídias, como eu imprimi o dinheirinho, então já dava para saber, eles contavam aí na mão quanto que eles tinham, quanto que sobrou aí para eles e quanto eles foram gastando. Se vocês imprimirem aí na escola de vocês, uma pessoa vai precisar ser o banco, alguém vai precisar ficar com o troco, né, para fazer essa movimentação financeira aí, de saber quanto que um vai dar e o outro também. Então, no mínimo 3 pessoas, eu era o banco e os 2 jogadores aí eram os estudantes das escolas aí de Caçapava e daqui da capital. Então, cada jogador deverá registrar os valores que ganhar ou gastar, descontando ou somando do valor inicial aí de R$1.000. As cartas aí para vocês se familiarizarem com o que eu tô falando, né? Então, a carta 1. A carta 1, pagar a conta de energia no valor de R$100. Isso não importa a sua característica, se você é gastador, se você é pão duro, pagar uma conta a gente precisa pagar. Essas contas, elas são necessárias, elas são contas de consumo e que vão aparecendo aí no decorrer da nossa vida. Então, essa conta você não precisa saber da sua característica, do seu avatar. Então, pagar a conta no valor de R$100. Você tem 2 decisões a ser tomada. A, pagar a conta avança 2 casas e ainda ganha um desconto de R$20. Então, no final das contas, se você pagar em dia, você vai pagar aí R$80. E se você não tiver o dinheiro para pagar, que é a decisão B, você vai pagar uma multa de 3% e voltar 2 casas. Isso pode acontecer aí na carta 1. Eu vou pegar uma carta aí que a gente recebe, a carta 8. Então, aí tem um exemplo da carta 2, né? Pagar a conta de água. A carta 3, o cartão de crédito venceu, já vai ter que pagar aí uma multa. A carta 4, pagar o aluguel / condomínio. A carta 5, dívida com colega, escolha aí R$80. A carta 6, o celular do seu sonho está em promoção. E aí, se sua característica for mais pão duro, com certeza você não vai comprar esse celular aí dos sonhos em 12 prestações de 300. Comprar o tênis desejado, então, se você for aí com a característica mais de poupar, né, mais de não querer consumir, você também não vai comprar esse tênis aí no valor desejado. E a carta 8 é uma das cartas mais legais, receber parte do pagamento no valor de 600. Eu lembro muito bem que a Olivia, aqui o Heitor, a Sueli, eles ficaram muito felizes quando saía sempre a carta 8, eles amavam aí, ganhava R$600 como parte do pagamento. Então, a carta 8 é uma receita, se a gente for pensar em receita e despesa, a carta 8 ela sai como uma receita. É uma receita. No fluxo de caixa, ela está entrando. E aí, se a gente for pensar aí numa dívida de R$80, é uma despesa. É uma despesa e ela está saindo aí esses R$80. Aí a carta 9, né, pagar a conta de telefone, também a gente não precisa ter uma característica financeira, a gente precisa pagar essa conta de telefone. A carta 10, receber um dinheiro extra da família, também é muito legal, 180. E a carta 11 também, fora avançar 3 casas, você vai ganhar aí R$100. A carta 10 e a carta 11 também é receita aí. A carta 12 é uma despesa, pagar a fatura do cartão de crédito no valor de R$300. E você tinha aí 3 decisões a ser tomadas na carta 12. Tá aí a apresentação das cartas. Dá para vocês, então, recortarem, aí tirem um print da tela e recortar cada cartinha, para vocês terem acesso aí a esse jogo. Tendo a trilha, né? Tendo o tabuleiro, um dado e as cartas, dá para vocês jogarem aí facilmente. E aí, nessa atividade 3, uma das coisas mais legais fora o jogo foi a sensação. Foi a leitura de boleto. Tive muitos feedbacks aí, muitos retornos sobre a leitura de boleto. Tem 2 boletos aí que a gente precisa aprender a ler. Conta de consumo e boleto bancário mesmo. Nossa, professora, são diferentes? São.
são diferentes. A conta de consumo, então eu peguei uma conta de água aqui, ó. Peguei uma conta de água. As primeiras informações quando a conta aparece para nós. Primeiro é a data de vencimento. Obrigatoriamente a gente tem que saber se a gente está atrasado ou não. Eu sempre olho o vencimento e o valor. Porque aí se vier um valor muito absurdo do que eu costumo pagar, eu dou uma olhadinha aí nas instruções. Então eu vou mostrar aí para vocês as instruções. Então a gente tem aí, ó, as informações de um boleto de consumo. Então a gente tem a data de vencimento e o valor. Esse controle aí não é nosso, é da empresa aí que mede. A leitura das próximas medições, essa é uma conta de água, também aí é bom a gente saber quando que é as próximas leituras. E o que a gente paga? Fora a água que a gente consome, porque a água que a gente consome a gente paga também. Mas o que a gente paga fora isso também está lá nas informações. A gente paga o tratamento de esgoto, a coleta de esgoto, os juros da conta anterior e a multa da conta anterior. Eu peguei aí uma conta atrasada para vocês verem que às vezes o valor é insignificante, 1,25, 29 centavos, mas eles precisam estar nos nossos gastos previstos, nos nossos gastos realizados. Gastos realizados, porque eles saíram do nosso bolso. Mesmo se foi R$1,25 ou 29 centavos, esses precisam estar aí como gasto realizado, porque depois a gente começa de 1,25, 29 centavos, mas depois eles vão aumentando aí conforme vai aumentando também o número de boletos, enfim. É bom ficar atento a isso também. E aí a gente, aqui tem os dados, né? Geralmente quando a gente recebe sempre essas contas, a gente não fica olhando, mas o que é importante ler é os últimos consumos, se houve muita alteração, ó. Então, em março de 22 foi 19, em fevereiro foi 8, em janeiro foi 14. Então, de janeiro para fevereiro houve uma diminuição. E aí, de fevereiro para março, houve um aumento significativo, aí, quase o dobro. E aí, isso é uma informação importante para a gente conseguir economizar e consumir menos. O que será que aconteceu aí para a gente consumir menos? Uma outra conta de consumo também que é bem famosinha aí é a conta de energia. A conta de energia, então, se a gente for olhar a data de vencimento e o valor, e aí aqui a gente tem o consumo, né, o TE, o adicional da bandeira vermelha, porque a conta de consumo de energia tem aí as cores das bandeiras, se é vermelha ela é cobrada um pouquinho a mais. E para a gente poder economizar, como que a gente visualiza aí graficamente falando? Então aqui, ó, nesses meses de 2022, elas estão bem parecidas. Mas percebe que em 2021 houve uma diferença aqui, ó. Em agosto, 722 kWh. E aí em setembro, 481. Então a gente conta aí que pode ser que estava roubando energia, algo estava fora do comum, porque deu quase o dobro, né? Um pouco menos que o dobro, de 722 para 481. Então é muito importante saber fazer a leitura aí do gráfico, graficamente falando, e é importante aí saber de que mês que é, quando vai vencer e o valor a pagar. E uma conta de boleto bancário, uma conta aí de boleto de compra que a gente diz, o principal, né, tirando o vencimento e o valor, são essas instruções. Porque se essas instruções falharem aí, então após o vencimento cobrar multa de 14,29 e depois 24 centavos por dia. Muito importante aí ler isso daqui, porque depois isso aqui vai alterando conforme essas instruções. E eu fico por aqui, eu me despeço de vocês, deixo um agora com vocês. Muito obrigada pela companhia de Educação Financeira em Conexão. Um beijo, até a próxima. Não esquece de avaliar a nossa aula.